Os versos de um menino em uma cela. Vida em transição. Viver na fundação não é bom. Bom é ser livre em toda situação. Mas tenho minha opinião sobre esse período de transição que muitos dizem ser prisão. Nesse lugar, maldade, que ao mesmo tempo é saudade, por estar privado de liberdade, mas tem um lado positivo nessa realidade. Estou reabilitando para a sociedade. David, quando que você entrou para o crime? Você tinha que idade? Eu tinha mais ou menos 11 anos de idade, né? Quando eu comecei a pinchar, escrever nos muros. E aí eu fui conhecendo outras pessoas e foi evoluindo. Comecei a praticar furtos, roubos, até os meus 17 anos de idade. Eu conheci o mundo das drogas, eu conheci o mundo do crime no lugar onde eu fui criado e também nas escolas que eu frequentava. Então, o primeiro baseado que eu fumei na minha vida foi na porta da escola. Se uma pessoa aos 16 anos, a Constituição brasileira, ela interpreta que ele já tem discernimento para eleger do vereador ao senador da República, do prefeito ao presidente da República, então ele também tem que ter discernimento para saber que não pode estuprar, que não pode dirigir drogado, porque se ele cometer um crime, ele terá que pagar. Os meus planos a curto prazo é entrar em uma faculdade. Esse curso vai contribuir bastante para a minha qualificação. Hoje eu sonho em conseguir uma bolsa e prestar uma faculdade de engenheiro civil. Essa ressocialização é possível, mas exige de todos os atores do sistema um trabalho, uma motivação, um esforço, um comprometimento para que dê certo. É possível dar certo, sim. A questão da gravidez na adolescência é um fenômeno que já é um problema de saúde pública. Nós temos 1 milhão de gravidezes por ano no Brasil, de jovens, de adolescentes. Terminar o ensino médio, cursar o curso superior, educação física, seguir com a minha vida. Falta profissionais habilitados da área de assistente social, da área de pedagogia, da área de psicologia e professores. O que mais falta aos adolescentes hoje é o acompanhamento familiar e escola. Existe uma falsa impressão na sociedade de que os adolescentes no Brasil não são responsabilizados pelo cometimento de ato infracional, né? O que não é verdade. No Brasil, a responsabilização ela acontece a partir dos 12 anos. De eu sair, ajudar a minha família, trabalhar e ser outra pessoa, esquecer essa vida do crime. Se não vejo na criança uma criança, é porque alguém a violentou antes. E o que vejo é o que sobrou de tudo que lhe foi tirado. Essa que vejo na rua sem pai, sem mãe, sem casa, cama e comida, essa que vive a solidão das noites, sem gente por perto, é um grito, é um espanto. Diante dela, o mundo deveria parar para começar um novo encontro, porque a criança é o princípio sem fim, e o seu fim é o fim de todos nós. Segundo o Relatório Mundial de Direitos Humanos de 2017, o Brasil é o país com o maior número de mortes violentas em todo o mundo. Existem hoje mais de 850 mil pessoas cumprindo penas em presídios superlotados sob o controle de facções criminosas. Em relação aos jovens, são 22.500 nas unidades de restrição de liberdade. A capital do país tem a segunda maior proporção de internos no sistema socioeducativo.
A questão dos menores é hoje um dos maiores problemas. O número de jovens nesses estabelecimentos já é grande e tende a aumentar. Especialistas apontam que, se nada for feito, em breve, o número de jovens cumprindo medidas socioeducativas será igual ou superior ao de adultos detidos em presídios. Cerca de 230 jovens cumprem medidas socioeducativas nessa unidade de Recanto das Emas. As oficinas funcionam num contexto de projeto profissionalizante. Alguns internos fazem curso de pedreiro oferecido pelo Senai. Existe também uma oficina ocupacional de panificação. Todos são obrigados a estudar. A escolarização formal faz parte da medida socioeducativa. Ele faz o plano altimétrico e ele faz o planimétrico. O instrutor do Senai, Robson Rodrigues, explica como é fácil trabalhar com esses jovens. A gente tem que trabalhar a questão sempre da motivação com eles, mas assim, é super tranquilo. As pessoas têm uma impressão diferente, uma impressão negativa, me perguntam muito, né? E aí, como é que é trabalhar com os alunos e tal? Eu digo que é uma turma normal. Uma turma como qualquer outra, os meninos só estão numa situação diferente, entendeu? Mas o interesse deles às vezes é maior do que um aluno de fora, até porque eles sabem que é a oportunidade que eles têm de colher algo melhor lá fora. A gente trabalha aqui hoje atendendo jovens que têm entre 18 e 21 anos incompletos, né? E na maioria das vezes esses jovens eles se sentem ociosos se eles não têm uma atividade para estar realizando. E nesse plano individual a gente precisa fazer a equipe técnica que acompanha, né? Que aqui na unidade é composta por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. A gente precisa fazer uma sondagem das aptidões, habilidades, interesses e motivações desses jovens. Então, de um modo geral, a gente tem alguma noção. Segundo Poliana, o comportamento e o rendimento dos jovens durante as oficinas é bom. Os jovens eles têm um contrato, né, de trabalho como jovem aprendiz e fazem um curso de pedreiro de revestimento que é oferecido pelo Senai aqui na unidade. Esse é o curso profissionalizante. Você gosta das oficinas? Gosto, isso aqui já ajuda nós já para pensar diferente quando sai lá fora, já ajuda na ressocialização, já se qualificar. Maurício Leitão acredita no atual modelo aplicado aos internos. O que falta é mais investimento. A gente precisa de investimento no sistema socioeducativo. Acho que isso ainda é necessário para qualificar melhor o nosso atendimento. A gente não pode deixar de esquecer que a medida socioeducativa ela tem dois aspectos. Tem o sancionatório, que é aplicado à medida de internação por um período não inferior a 6 meses, não superior a 3 anos, e o pedagógico. E os dias aqui, como é que eles são? São longos, são difíceis? São difíceis. Mas com o tempo a pessoa vai se acostumando e vai ficando mais tranquilo. O juiz de direito do CNJ, Márcio Alexandre, trabalha no Departamento de Fiscalização do Sistema Socioeducativo. Uma carência muito grande de pessoas e de material para cuidar dos adolescentes. Os adolescentes, quando eles recebem a medida socioeducativa, eles são encaminhados para, se for medida em meio aberto, são encaminhados para os municípios onde eles residem. E se são medidas restritivas de liberdade, são os estados encarregados de executar as medidas. Então, normalmente, o que falta para haver uma execução boa dessas medidas socioeducativas são pessoas responsáveis para acompanhar os adolescentes no dia a dia, que é uma quantidade muito grande de adolescentes. E a gente tem um número específico de garotos internados que cumprem medida restritiva de liberdade. Nós temos hoje em torno de 22.500 adolescentes no interior das unidades de internação. E quando ele atinge 18 anos, como é que fica? Quando ele atinge 18 anos, ele deixa de ser adolescente, passa a ser considerado pessoa imputável segundo a legislação penal comum. Isso significa que qualquer ato praticado por ele depois dos 18 anos, ele vai responder perante a Justiça Penal Comum. Mas aqueles atos praticados por ele quando ele ainda era adolescente, ele continua respondendo
com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, até ele completar 21 anos de idade. Segundo estudos científicos, o jovem ainda é imaturo aos 18 anos. Lembrou a juíza Lavínia Tupi, que disse que com o devido cuidado e atenção, eles podem voltar a ter um convívio social adequado. O investimento que se faz junto àquele adolescente, àquela adolescente, junto à família, fortalecendo os vínculos familiares, a possibilidade de ter a frequência num curso profissionalizante, de capacitação profissional, a educação, a escola. Tudo isso é um conjunto de ações que fazem com que o adolescente ou a adolescente possam voltar a viver em sociedade com outras perspectivas. O que é que te trouxe aqui para dentro do centro? Ato infracional é lugar, homicídio culposo, acidente de trânsito. Você se arrepende? Muito. Um jovem de 25 anos que teve uma trajetória no crime conseguiu mudar sua própria história e se tornou embaixador da ONU pela juventude. Como muitos brasileiros, Jeconias Vieira teve uma infância difícil. Aos 11 anos, deixou os estudos e se envolveu com o crime. Ele cumpriu medida socioeducativa e, graças ao incentivo de um professor, transformou sua vida. Jeconias enfrentou um longo caminho até obter o reconhecimento do organismo internacional. E hoje ele tem um sonho, o de ver outros jovens que praticam crimes de volta à sociedade. De menor infrator no DF a embaixador da juventude na ONU. Esse é Jeconias Vieira. Oi, Jeconias, tudo bom? Tudo bem. Como é que foi essa passagem de infrator para embaixador? Bom, começou com muito sofrimento, né? De fato, né? Eu nasci na Bahia, os meus pais são baianos e eles vieram para cá em busca de condições melhores para viver. E nesse meio termo a gente veio morar nas cidades periféricas de Brasília, né? Então, eu cresci em meio a um lugar que influenciava, que tinha muita coisa ruim. Para Jeconias, o crime começou muito cedo, quando ele tinha 9 anos. O crime não começa com arma na mão. O crime começa quando eu era moleque, entrava no mercado com a Havaiana velha e saía com a nova. Quantos anos isso? 8 anos, 9 anos. O crime começa quando a gente entra no mercado para comer de graça. Né, onde a gente vai lá, toma iogurte, come isso e sai. Com quantos anos você foi preso? Com 14 anos de idade. E foi levado para onde? Fui levado para a DCA, né? Primeiro para a 21ª Delegacia de Polícia, depois fui para a DCA 2 na Ceilândia, na época, perto da 3 da Norte ali e tal, e fui pernoite no CAGE, né? Então eu fiz esse processo a primeira vez no porte de arma. Em relação às oficinas socioeducativas, ele elogiou o trabalho que é feito lá. Você vê os profissionais ali fazendo o que eles podem fazer, o que eles muitas vezes tirando dinheiro do bolso para fazer oficinas, para poder fazer o adolescente entender algumas questões, e todo mundo critica isso e não vê todo o esforço que acontece ali. Como é que você se tornou um embaixador? Uma funcionária, né, uma servidora aqui do GDF, viu um programa, um processo seletivo do escritório NODC, que é o escritório da ONU sobre drogas e crime, para o programa Embaixadores da Juventude, onde eles iam selecionar jovens para representar o Brasil como embaixadores da juventude. E eu me inscrevi. E algo interessante que uma das coisas que era preciso ter no edital, no processo seletivo, era inglês ou espanhol fluente. E como eu estava estudando na Argentina, isso abriu uma porta para mim. Você saiu do mundo do crime e foi para a Argentina. O que você vivenciou lá? Eu comecei com 18 anos de idade, saindo dos finais de semana na SEMI, Liberdade. Depois, com 19 anos, eu comecei a vender Didi em sorvete na rua. Então, eu tomei alguns passos, já que não tinha um trabalho fichado, alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, isso aonde? Isso aqui em Brasília. Eu comecei a vender Didi em sorvete na rua aqui em Brasília, né? Então eu mantinha minha família com isso aí. E depois comecei a vender livros
num projeto chamado Colportagem, que é da instituição adventista, que é um projeto interessante em que jovens podem vender livros e atingir uma cota para poder estudar em uma das universidades adventistas. Em quanto tempo você teve essa meta, atingiu essa meta? Eu bati essa meta minha de venda em um ano. Um ano eu fiquei vendendo livros e consegui a bolsa para estudar na Argentina. E quanto tempo você ficou na Argentina? Eu fiquei 4 anos na Argentina estudando teologia, mas durante as férias eu voltava para vender os livros para bater as metas. O que tem que mudar, na sua opinião? O que tem que mudar para mim é que o Estado, primeiro, tem que olhar as medidas socioeducativas como uma forma de ressocializar o adolescente. Porque o tempo passou e a gente tem visto muitos adolescentes sendo sentenciados à internação, né? Ficar fechado mesmo, bem mais do que antes. Então a gente está indo pelo caminho do sistema penitenciário, entende? Que é essa cultura mesmo de deixar preso, entende? Como que isso vai resolver. Você se acha o cara? Olha, há quem diga que eu sou o cara, há quem diga que eu sou o cara, e há quem diga que eu sou muito vencedor, mas eu nunca cheguei aqui só, né? Ninguém vence sozinho. Então, o cara, na minha opinião, é Deus, que fez tudo isso acontecer na minha vida, né? Que me abriu portas para eu poder passar. E eu estou passando, eu não desperdiço uma que ele abre, né? Eu dou o meu melhor. Para o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Planalto Central, Max Schwab, Jeconias tem o poder de mudar vidas. Bom, Jeconias, pela sua trajetória, nós identificamos que a pessoa que recebe muito, ela ganha esse dom de dar também. Então, hoje, ele gerencia a ADRA aqui no Distrito Federal e no entorno, e toda a sua história, tudo aquilo que ele acumulou, tem dado a ele os elementos necessários para que ele consiga gerenciar hoje essa agência de forma efetiva, devolvendo um pouco do que ele recebeu para as pessoas que hoje precisam. Uma adolescência desregrada e marcada pela criminalidade. Essa é a história de vida de David Pedrosa. Ele foi interno do antigo CAGE, Centro de Apoio Infantil Especializado. Passou vários anos nas unidades socioeducativas e hoje, com a ajuda da mãe, tornou-se empresário em Brasília. Dono de um restaurante, ele ajuda a servir café, lanche e almoço. Tudo preparado por sua mãe. David carrega no corpo 38 cicatrizes que marcam sua história no mundo do crime e que o ajudaram a tomar a decisão de mudar de vida. Um pesadelo na vida de David Pedrosa que ele se livrou há algum tempo. De menor infrator, ele se tornou um empresário de sucesso no Distrito Federal. Antes disso, David passou alguns anos no CAGE, Centro de Apoio Juvenil Especializado, hoje chamados de unidades socioeducativas usadas para atender jovens de 12 a 18 anos em cumprimento à medida de internação. Ele conta como foi parar lá dentro. Eu morava no Valparaíso de Goiás. E depois de uma série de investigações, quase um ano de investigação, eu fui preso pela Polícia Especializada aqui de Brasília, que foi me buscar lá. No primeiro momento eu fiquei desesperado, porque eu nunca tinha entrado numa cadeia. Para mim, eu escutava aquelas histórias terroristas, né, que aconteciam dentro da cadeia, e fiquei bastante assustado. Porém, eu tinha que me adaptar e pagar pelo que eu fiz, né? Então, eu fui bem consciente disso. Fui muito torturado pela polícia, cheguei lá todo deformado. Meu rosto deformado, sem nada, só de cueca. E aí passei a noite em claro, no frio, né, com fome. David diz que sofreu muito, foi um pesadelo na vida dele. Viveu um verdadeiro calvário. Já sofri diversos tipos de tortura, né? Que tipos? Espancamento no quarto, spray de pimenta, a gente passava, jogava. Sem você fazer nada? Sem fazer nada. Tirava a gente para fora do quarto. Colocava no que eles chamam de corró, né? Que é quando você chega, eles colocam lá para fazer a triagem, para saber qual cela vai te mandar. E aí coloca a gente lá trancado, algemado e deixa a noite toda, só comendo.
E aí a gente começava a gritar, a cadeia toda começava a gritar, porque sabia que isso não era certo, né? Quantos rapazes da sua idade, mais ou menos, tinham lá? Quantos? Na minha cela? É. Na minha cela tinha uns 5. E ao Capacidade para todo, 3. no CAGE, tinha quantos? Na época tinha uns 500, eu acho. Tava super lotado, né? Foi quando ocorreu 4 mortes lá dentro também. Você viu? Não, eu não vi não. Porque foi em outra ala, né? E aí quando ocorreu essas mortes, eles separaram, porque eu já tinha ficado de manhã lá dentro. Então eles separaram todos os adultos e concentraram numa ala só. Foi onde aconteceu aquela superlotação. E os seus amigos que te levaram para o crime, o que aconteceu com eles? Diversos foram mortos, outros presos. Poucos mudaram de vida, né? É muito difícil. Se a pessoa não querer mesmo e não tiver, inclusive, o apoio da família, não tem como mudar de vida. Você teve? Eu tive. E você virou empresário? Sim, virei empresário. Ele reclama que não teve atenção e carinho do pai quando criança e que isso fez muita diferença na formação dele. Meu pai me abandonou quando eu tinha 3 anos, né? Abandonou e nunca mais vi ele. Meu pai, que deveria ter um papel fundamental, teve um papel totalmente covarde comigo, né? De ter me abandonado. Com quantos anos? 3 anos. Hoje, David traz no corpo 38 cicatrizes que marcam a história de seu passado. Eu não tenho nem vergonha de falar essas cicatrizes, porque foi através delas, vendo, né, que você está falando, que eu tomei a decisão de mudar de vida. Em relação às oficinas socioeducativas que funcionam para reintegrar o jovem à sociedade, David acha que elas funcionam. É um escape até para quem está lá dentro, porque ficou o dia inteiro enclausurado dentro de uma cela, onde ele vai ter ali 1 ou 2 horas para sair da cela, respirar, ver ali, ter o convívio até com os agentes, né? Quebrar aquele clima de que a gente é seu inimigo, não existe isso, a gente não é inimigo, ele está ali cumprindo o trabalho dele e quer te ajudar. Como é que é a vida em família? Eu tenho 2 irmãos, Marco e Júlia, um tem 13, a outra tem 11 anos de idade. Com a minha mãe a gente sempre foi essa relação de pai e mãe, né? Minha mãe sempre foi uma guerreira, lutadora, nunca me abandonou para nada. A mãe é desse jeito, né? Mesmo a gente estando errado, sempre para ela sempre vai estar certo. Então ela sempre foi acolhedora, sempre me ajudou muito, nunca me deixou na mão. Sempre fui uma mãe guerreira, batalhadora e sempre, e vou continuar sendo, né? Ele assim, a gente caminha junto, mãe e filho, né? Ele é jovem ainda, tem uma perspectiva de vida muito grande ainda, né? Tem sonhos a realizar, né? Atua em várias áreas de empreendedorismo, também, não só o Sudaju. E assim, é meu orgulho hoje, né? Posso dizer que é o meu orgulho. E assim, nós conseguimos vencer, nós 2 vencemos, mãe e filho. O Estado deve trabalhar na prevenção, né? Trabalhar com políticas públicas de gerar oportunidade. Eu acho que o que falta para o jovem é oportunidade. Claro que vai ter... O país ele é dividido, né? 50% não quer nem saber, quer que morre e não está nem aí. Mas, pô, pode ser seu filho. Uma proposta de emenda à Constituição vai alterar a redação da Carta Magna para adequar a idade de inimputabilidade penal à nova realidade brasileira. Segundo o autor, a medida deve ajudar o combate à criminalidade no país. 30 senadores já assinaram o projeto. O senador Márcio Bittar é autor de uma proposta de emenda constitucional que pretende diminuir a idade para inimputabilidade penal. 16 anos, né, senador? É isso. Estamos mais ou menos em sintonia com aquilo que prega o ministro Sérgio Moro. Qual é a diferença nesse item da proposta que ele mandou para o Congresso e a que eu defendo? Ele quer imputar apenas as pessoas que praticarem crime hediondo. Mas eu considero que ela precisa ser aperfeiçoada e por isso apresentei a minha PEC, que teve apoiamento de mais de 30 senadores da República. Praticamente não teve ninguém que não quis assinar. Eu dei um exemplo no dia que apresentei a PEC. Você tem no Brasil quase a mesma quantidade de mortes
no trânsito que tem de homicídios. Cerca de 63 mil homicídios registrados no ano passado e cerca de 60 mil mortes no trânsito. Boa parte das mortes de acidentes no trânsito são provocadas por jovens, muitas vezes drogados. Então, por exemplo, o sujeito tem 16, 17 anos, ele se droga, vai para uma farra, vai dirigir seu carro, isso acontece muito, e bate num carro que tem e mata o pai, a mãe, os filhos, tira a vida de uma família inteira. Isso não é crime hediondo. Mas existem senadores que não concordam com essa ideia. Para o senador Humberto Costa, o sistema carcerário é uma verdadeira escola de crimes. Senador, o senhor é favorável a essa proposta ou o senhor é contra? Eu sou contra porque eu entendo que não é reduzindo a maioridade penal que nós vamos conseguir reduzir a criminalidade. Eu acho que a juventude precisa ter a esperança, a perspectiva de um futuro, precisa ter ações em diversas áreas, como educação, como saúde, como cultura, que possam inseri-las na cidadania. E nós sabemos também que o percentual de jovens que cometem crimes antes dos 18 anos é uma parcela muito pequena, sendo que, se eles forem tratados da mesma forma que os adultos, eles irão para penitenciárias, onde as organizações criminosas dominam e, naturalmente, eles estarão sujeitos, a uma escola de crimes que é o sistema penal brasileiro. O Inclusão termina aqui. Para rever o programa, acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela atenção e até a próxima.